estar ouvindo a mensagem. Muito obrigado pela vida do teu servo, irmão Valdeir, que se dispõe a estar se esmerando para aprender e também a trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração, para que assim a gente possa ser edificado, sair daqui confrontado e também prontos para colocar em prática, ó Deus. Muito obrigado pela sua vida, pela vida da sua esposa, que o Senhor continue a cuidar, ó Deus, dessa família. Em nome do Senhor Jesus, amém. Oi, teste. Oi. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Antes de nós irmos para a nossa pregação, eu queria reforçar alguns avisos. Eu sei que o Joseph pôde falar aqui a respeito da nossa conferência, mas eu gostaria de convidar novamente toda a igreja a estar aqui a partir de quinta-feira, às 19h15 ou 19h30? 19h30, né? Às 19h30 para a nossa conferência de aniversário. Serão 3 dias, quinta, sexta e sábado à noite. Sábado pela manhã, a igreja vai estar convidada a estar com café da manhã e um momento pela manhã, um devocional tanto com o pastor quanto com a sua esposa, vai ser separado por homens e mulheres. E no domingo nós teremos o nosso domingo de comunhão, com a igreja toda, num clube aqui perto, aqui no Caranã. É Caranã, irmã? Caranã, aqui no Caranã, para nós termos um momento de comunhão com as famílias, termos um almoço em comunidade também. E um outro aviso, irmãos, é a nossa EBD. A nossa EBD, como os irmãos bem sabem e votaram, retornou para o período da manhã nos domingos. Então, quero convidar toda a igreja a estar aqui conosco aos domingos, às 9 horas da manhã, para a nossa escola bíblica dominical. Um período de aprendizado da palavra de Deus, um momento que a gente estuda mais aprofundadamente a Escritura, tanto nós quanto as crianças. Então, esses eram os 2 avisos. Essa semana, provavelmente, nós não teremos os nossos grupos conexões. Talvez, se tiver, vai ser apenas o grupo conexão de terça, mas nas próximas semanas a igreja também é convidada a estar se unindo a nós nos grupos conexões às terças e quintas. E também nessa sexta-feira, especificamente por conta da conferência, nós não teremos o nosso culto de oração, mas segue para as próximas sextas-feiras, toda sexta-feira, 19h30, nosso culto de oração, irmãos, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa exposição da palavra de Deus. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Colossenses. É uma carta pequena, mas para nós profundamente grande e profunda para nós, que com certeza tem nos ensinado nas últimas semanas muitas coisas e lições preciosas da parte do Senhor. Então nós vamos dar continuidade à nossa sequência, então eu quero convidar todos a abrir as suas Bíblias em Colossenses, especificamente no capítulo 2. Hoje nós leremos os versículos de 1 a 5. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias aí em Colossenses, eu queria lembrar aqui, irmãos, que desde o início o cristianismo ele sempre tem enfrentado muitas dificuldades, muitas lutas, não é mesmo? Historicamente, a fé cristã ela enfrenta significativa oposição pelas mais variadas partes do mundo, com muitas pessoas ao redor do mundo rejeitando ela abertamente. Contudo, irmãos, além das pressões externas, o cristianismo também sofre pressões internas. Muitas vezes batalhas, entre elas o falso cristianismo e as heresias que visam muitas vezes distorcer a fé genuína. É só nós observarmos, igreja, olhando para a nossa realidade brasileira evangélica, o grande número de indivíduos e o grande número de congregações que se declaram cristãos. Entretanto, nós podemos ver coisas muito estranhas entre essa variedade de pessoas que se denominam cristãos pelas igrejas do Brasil. E aí nós questionamos, quantas realmente dessa variedade de igrejas defendem e preservam o verdadeiro evangelho? É interessante, irmãos, que nos dias atuais nós podemos parar e observar e ver claramente aquele alerta que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, quando ele diz assim, que viria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Esse é o cenário, irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos nos dias de hoje. É necessário, então, que o povo de Deus lute. É necessário nós chegarmos e lutarmos. O fato é que nós, cristãos, sempre vamos enfrentar lutas. E no texto de hoje, Paulo vai mostrar que ele também lutava. E ele vinha travando uma luta, irmão, pela igreja de Colossos, pela igreja de Laodiceia e outras igrejas quais ele não havia plantado. Contra o falso evangelismo, contra o falso evangelho e na defesa da verdadeira fé.
Vamos ao texto, irmãos. Para aqueles que têm as suas Bíblias em outras versões, eu estarei hoje lendo a NVI. Se os irmãos tiverem outra versão e quiser acompanhar pelo quadro aqui atrás, vocês podem ver a versão que eu estarei lendo. O texto bíblico diz assim, Colossenses 2, versículos de 1 a 5. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vamos orar, igreja. Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós estamos diante de uma porção da carta de Paulo aos Colossenses. Porção essa, meu Deus, que tem nos instruído muito nesses dias aqui. Eu clamo agora, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações e esclareça o nosso entendimento para olhar as tuas escrituras e absorver vida, procedimento, boa conduta na nossa maneira de viver. Para que cada dia mais esta igreja, eu, possa estar cada vez mais parecido com Cristo. Fala conosco nessa noite, meu Pai, que não fale eu, mas o Teu Santo Espírito. Conduz-nos no caminho da verdadeira fé. Nos ajuda a batalhar, como nós vamos ver essa noite, que é uma batalha. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós estamos dando continuidade na nossa série, né? Como eu já bem disse, o nome da nossa série é Enraizados e Edificados em Cristo, a mensagem de Paulo aos Colossenses. E esta mensagem de hoje é a 6ª mensagem da nossa série. E nós vimos na última mensagem, irmãos, que a sequência exposta até agora foi a seguinte. Nós vimos que Paulo, nessa pequena carta, ele já deu a sua breve saudação, versículos 1 e 2, que ele faz uma oração de graças, versículos 3 a 8, e na sequência ele expõe para os seus leitores os motivos ou o conteúdo das suas orações por eles, versículos de 9 a 14. E o conteúdo da oração de Paulo por aquela igreja era que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus e também que eles crescessem no conhecimento de Deus. E posteriormente Paulo faz um hino, traz ao nosso texto um hino maravilhoso, versículos 15 a 23, onde ele aponta naquela carta um resumo do que ele queria falar na carta toda. E ele vai se propor a escrever naquilo que a gente já falamos aqui, chamada a carta mais cristológica do apóstolo Paulo. Nós podemos cantar que Cristo é o quê, irmãos? Se vocês quiserem abrir e acompanhar, do versículo 15 até o 23 da carta de Paulo aos Colossenses, ele vai dizer que Cristo é quem? Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele pudesse ter a supremacia. Pois foi do agrado de Deus, irmãos, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós também devemos nos lembrar, irmãos, que nós, assim como a igreja de Colossenses, estávamos separados de Deus e em nossas mentes nós éramos inimigos de Deus, por causa do nosso mau procedimento, mas que agora Ele nos reconciliou no seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E no finalzinho desse trecho, ele sempre nos lembra qual a nossa resposta para isso. Qual era a condição? A condição era que os colossenses se mantivessem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. E esse Evangelho, nós vimos na mensagem passada, é um Evangelho pelo qual Paulo foi feito ministro. Lembra do que significa ministro? Servo. Na última mensagem, irmãos, eu disse que Paulo ia fazer uma defesa do seu ministério. Ele começa lá no capítulo 1, versículo 24, foi a mensagem passada. Ele vai até o capítulo 2, versículo 5, termina na mensagem de hoje. E nós vimos na semana passada que Paulo disse se alegrar nos seus sofrimentos. E eu fiz uma pergunta para a igreja, que foi a seguinte: até que ponto eu e você estamos dispostos a sofrer por Cristo e pela sua igreja e pelo Evangelho? Nós pudemos caminhar pela carta as 2 semanas atrás e vimos que o Evangelho é uma obra grandiosa, pelo qual vale a pena sofrer, lutar e
que nós devemos estar dispostos a sofrer, lutar e proclamar esse evangelho. Nós podemos também, na última mensagem, irmãos, ver que Paulo falou de um mistério. Os irmãos lembram qual era esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Exatamente. Cristo veio até nós, gentios, aos colossenses, gentios, aqueles que não eram judeus mais. E nos uniu a promessa que ele fez lá a Abraão, lá no início dos tempos. Lembram? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, irmã. E por fim, nós vimos que Paulo se tornou ministro, não foi mesmo? Servo, para quê? Para anunciar, para proclamar. E essa era a sua missão. E como é que ele fazia isso? De duas maneiras, admoestando e ensinando. E qual era o objetivo dele admoestar e ensinar? Nós vimos, era apresentar todo homem perfeito em Cristo. E nós vimos o que significava ser perfeito em Cristo na última mensagem também. E Paulo finaliza dizendo que ele lutava, ele se afadigava, mas não na força dele, mas na força de Deus, que atuava poderosamente no meio dele. Então, irmãos, ele vai continuar agora falando do seu ministério. Como eu falei, era uma sequência única de fala. Ele continua falando do seu ministério, só que agora, especificamente nos versículos de 1 a 5, ele vai tratar do seu trabalho em prol dos colossenses. Antes ele falava de maneira geral, mas hoje nós vamos dizer que ele vai falar em prol dos colossenses, especificamente em relação a eles. E não só a eles. Se nós podemos ver o texto aos colossenses, aos laodicenses e a todos os demais com aqueles qual Paulo não conheceu ou não conheciam Paulo. Então, irmãos, o objetivo de Paulo era que aquela igreja compreendesse o mistério de Deus. E esse mistério era Cristo. E a partir dessa compreensão, pudessem viver os desafios, enfrentando aqueles falsos ensinamentos e permanecendo firmes no Senhor. Então, esse é o tema da nossa pregação essa noite. O tema é a luta de Paulo pelos colossenses. Vamos ao texto. Hoje nós vamos passear versículo por versículo. São só 5 versículos. Nós vamos começar com o versículo 1, que diz assim: Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e pelos quantos não me conhecem pessoalmente. Meus irmãos, como nós bem sabemos, a Epístola aos Colossenses foi escrita num período que Paulo estava preso. Ele estava em Roma, na sua prisão domiciliar. Isso poderia levar algumas das pessoas que o ouviam, as suas escritas, pensar que Paulo era um soldado fora de combate. Ele estava preso, ele estava fora de combate. Só que Paulo vai dizer, negativo, eu não estou fora de combate. Ele repudia essa ideia, ele vai dizer, eu quero... Perceba, irmãos, ele fala, eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês. E aí, nós perguntamos, como, porém, Paulo estando preso, como ele participava e se dedicava a essa luta? Ora, nós sabemos muito bem, através do livro de Atos, que a prisão domiciliar de Paulo propiciava, dispunha que ele pudesse receber visitas. Nós lemos isso lá em Atos. E nessas visitas, como a que ele recebeu de Epáfras, ele podia aconselhar Epáfras, ele podia aconselhar as outras pessoas, ele podia consolar. Paulo também escrevia cartas, tal qual esta que nós estamos lendo. Ele escreveu a carta de Colossenses, a de Filipenses, a de Efésios, a de Filemon, conhecidas como as cartas da prisão. Mas além disso, irmãos, o esforço de Paulo em prol daqueles leitores, em prol dos colossenses, se manifestava também numa obra incessante de oração. Os versículos capítulo 1, versículos de 9 a 11, Paulo vai dizer isso. Ele orava incessantemente pelos colossenses. E ele expunha o conteúdo das suas orações, buscando desenvolver nos colossenses o conteúdo das suas orações. Lembram? Eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, conhecendo a vontade de Deus. Além do mais, irmãos, nós vamos perceber hoje que orar é uma batalha. Veja, irmãos, abra sua Bíblia, pega o Colossenses, vai lá para o final da carta, no capítulo 4. Nós vamos ver que Paulo considerava a oração uma batalha. Pois ele vai afirmar que Epáfras estava sempre batalhando pelos colossenses. Colossenses 4,12 diz assim, irmãos, se você abrir na sua Bíblia vai estar assim, ó. Ele quem? Epáfras. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então veja, irmãos, Paulo considerava que orar era uma batalha. Era assim que ele batalhava pelos colossenses. Mas ele segue dizendo, irmãos, também, que ele ora não só pelos colossenses, mas pelos laodicenses e todos aqueles que não o conhecem pessoalmente. No original, o texto diz assim, todos aqueles que não me conhecem, meu rosto em carne. A ideia é essa, aqueles que não me conhecem. Vocês lembram, aquela igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por outro
outro discípulo do apóstolo Paulo, que foi o Epáfras. Nós já falamos isso outras vezes. Então, aquela igreja, a maioria dos irmãos não conheciam Paulo de fato pessoalmente. Mas ele diz, olha, eu oro por vocês e por qualquer um que ainda não me conhece pessoalmente. E nós sabemos que Colossenses, Laodiceia e Hierápolis eram 3 cidades muito próximas, que ficavam naquilo que a gente chama do Vale do Rio Lico, e que são frutos do trabalho de Paulo durante os 3 anos que ele trabalhou em Efésios, na cidade de Éfeso. Então os irmãos não conheciam Paulo, mas Paulo ainda assim orava por cada um deles. E aí, aqui, irmãos, eu gostaria de puxar uma primeira reflexão desse primeiro versículo. Uma reflexão para nós. E a reflexão é essa. Você tem, irmãos, Igreja Batista, você tem batalhado em oração pela igreja? Lembre, irmãos, qual era a finalidade de Paulo? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. E isso requer de nós, irmãos, eu e você, entrar no campo de batalha. E esse campo de batalha é oração. Amados irmãos, nas Escrituras, Paulo nos chama a ser seus imitadores. Se nós somos chamados a ser imitadores de Paulo, nós temos que imitar atitudes como essa, de orar por aqueles, destinar a oração até mesmo a quem nós nem sequer conhecemos. Quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, Paulo fala frases assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando a gente olha para a vida de Cristo, nós também vimos que Cristo orou pelos seus. Cristo, registrado lá em João 17, irmãos, o apóstolo João registra a oração de Cristo. E Cristo ora assim, essa é a oração do Senhor Jesus. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. E a minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus orou por nós. Para que sejam um. E perceba, irmãos, unidade, sejam um. Unidade vai ser importante no nosso momento de hoje. Para que sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. O Senhor Jesus orou por nós, igreja. Orou por mim e por você. E nós, a exemplo dele, precisamos orar pelos nossos demais irmãos. Orar pela igreja do Senhor. Batalhar, lutar, sofrer, como a gente pôde ver na última mensagem dessa série. Mas nós sabemos o contexto também, irmãos. Aquela igreja sofria um perigo. Que perigo era esse? Um falso ensino rodeava a igreja de Colossos. E esse falso ensino, muitas vezes, queria deturpar a mensagem do verdadeiro evangelho. Queria diminuir a pessoa de Cristo. Queria adicionar à mensagem cristã outras religiões e outras coisas para minar a suficiência do nosso Senhor Jesus. É por isso que Paulo ia orar. E é por isso que eu e você devemos orar. A oração vai nos ajudar, como igreja, a combater falsos ensinos. E aqui, irmãos, eu faço uma confissão e eu confesso, irmãos, que quando a gente lê as Escrituras, diante de textos como esse, eu olho para um texto como esse, eu vejo o ensinamento de um texto como esse e eu percebo o quanto eu estou em falta. O quanto a gente olha para textos como esse e vê Paulo orando pela igreja, orando até por aqueles que ele nem sequer conhece. E por vezes eu me vejo orando tão pouco pelos missionários, pelos frutos do trabalho dos missionários, por aqueles que ainda estão se formando, irmãos. Cristo nos chama para orarmos pelos nossos irmãos cristãos. Nós devemos orar. Orar pela nossa igreja, pela liderança, para que, como diz o versículo 2 da nossa carta, o nosso coração possa ser fortalecido. E aqui eu trago mais uma reflexão, irmãos. Volta à nossa reflexão inicial. Você tem batalhado pela igreja em oração? E aqui, irmãos, eu não tenho intenção nenhuma de constranger cada um de vocês, mas a ideia é chamá-los para, junto comigo, nós entrarmos nesse campo de batalha. E aí eu reforço a pergunta, você tem orado por mim, pelo irmão Cleiton, pelos líderes dessa igreja, pelos nossos missionários? Nós precisamos orar, irmãos, cada vez mais. Muitas vezes a nossa oração tem focado, e entenda, não é errado pedir por isso, mas muitas vezes tem focado apenas em nós, na nossa família e os que estão muito próximos de nós. Mas Paulo vai seguir, irmãos, mostrando agora o propósito das suas batalhas. Abra sua Bíblia no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Vocês lembram da última mensagem, em que eu falei que o esforço, a palavra usada no grego era agonizomai, lembram? O termo que traz para nós, cria aquela palavra agonia. E Paulo se esforçava, ele agonizava, ele batalhava numa agonia com 3 propósitos. E esses 3 propósitos estão aqui nesse versículo. E o primeiro deles, irmãos, vocês podem ver, pode passar a próxima imagem.
Eu vou dividir agora os versículos por partes. 3 propósitos. O primeiro deles é que o coração deles seja consolado. A NVI traz que o coração deles seja fortalecido. Outras versões vai trazer que o coração deles seja encorajado. As versões podem ir mudando, irmãos, mas eu entendo que talvez a que melhor traz a ideia aqui realmente é encorajado. Porque encorajado, ela consegue abranger mais, ela consegue abraçar mais o que Paulo quer dizer aqui. Porque quando a gente encoraja alguém, isso tanto tem um elemento de conforto, sabe? Você está encorajando alguém, aquela pessoa se sente confortada. Mas também encorajar traz um elemento de exortação, de corrigir um erro. Então, Paulo diz assim, olha, eu estou escrevendo para que o coração de vocês seja confortado, seja encorajado. E lembrem, irmãos, quando a Bíblia fala de coração, ela não está pensando nessa bomba órtica que nós temos aqui pulsando no nosso peito. Tampouco, irmãos, é o conceito de coração dos dias atuais, que é aquela fonte dos nossos sentimentos, sabe onde fica o sentimento, o sentimentalismo? Não é isso. Nós sabemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que trata o coração? O coração trata do centro interior nosso, ligado aos aspectos espirituais, volitivos, intelectuais, emocionais, ou seja, a unidade psíquica. Em outras palavras, o coração é o centro da nossa personalidade. E o que isso significa? Significa então que a oração de Paulo, irmãos, é que para que eles sejam encorajados no coração, é que esse encorajamento traga uma mudança mais profunda e que afete todos os aspectos da nossa vida. O segundo objetivo está dentro do versículo, irmãos, é que eles estejam unidos em amor. Lembra que eu falei que Jesus ora pela união? Para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. A divisão não era algo realmente que, quando a gente lê a carta, a divisão na igreja de Colossos não era uma preocupação imediata do apóstolo Paulo. Não era uma igreja que estava se dividindo, diferente dos coríntios. Entretanto, irmãos, Paulo vai suplicar a Deus que, através do amor, seja construído um vínculo tão perfeito entre os crentes, que ele vai dizer que esse amor é o vínculo perfeito. Abra sua Bíblia no capítulo 3 aí, nossa própria carta de Colossenses. Paulo costuma usar analogias, né, irmão? Nós sabemos. E ele vai usar uma metáfora que tem muito a ver com roupas. Muitas vezes Paulo usa essas metáforas, revestivos, né? Revestivos, a ideia de a gente se vestir de uma roupa. Mas olha o que ele vai falar no capítulo 3, versículo 2. Olha como ele vai dizer sobre o amor. Ele vai dizer assim, ó, revestivos, pois, como eleitos de Deus, capítulo 3, versículo 12, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também o fazei. E aqui o importante para nós, irmãos, e sobre tudo isto, revesti-vos, ou seja, vistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. A unidade, então, irmãos, é algo fundamental para a nossa igreja. Fundamental na luta contra a heresia. E no suprimento do encorajamento, ela é essencial à carreira cristã. Daqui, irmãos, nós podemos depreender já que cristão que se afasta da unidade da igreja, ele fica muito vulnerável aos ataques. Ataques de falso ensino. Quando a gente se afasta da unidade da igreja, das pessoas, nós ficamos vulneráveis a receber os ataques do maligno, a sermos enganados. Então, a unidade no amor é um dos fatores que vão proteger a igreja contra os desvios. Então, por isso que a gente sempre reforça, amar um ao outro, nosso relacionamento de amor. Jesus ia dizer que nós íamos ser reconhecidos pelo amor, amar uns aos outros, irmãos. E lembre, aqui é o que Paulo diz, perdoando, suportando, é o que vai não só mostrar para o mundo que nós somos crentes, mas também vai nos ajudar a proteger esta igreja das heresias, do falso ensino, vai segurar a igreja contra o falso evangelho. E finalmente, em terceiro, ainda dentro do versículo, irmãos, Paulo vai dizer que seus esforços eram no sentido de que os crentes adquirissem uma compreensão mais firme da verdade teológica relativa a Cristo. Ele diz que ele se empenhava para que aqueles irmãos tivessem a riqueza de convicção, isto é, uma certeza absoluta, estando plenamente seguros no seu entendimento da verdade, de posse de uma convicção tão inabalável que eles teriam condições de adquirir uma compreensão mais plena do mistério de Deus, que é Cristo. Algumas traduções, irmãos, esse texto aqui, algumas traduções ela traz textos mais difíceis, sabe? Ela traz assim, ó, algumas das versões das nossas escrituras, ela vai dizer assim, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou em outras versões, enriquecidos da plenitude da inteligência. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos,
a ideia de riqueza completa, de completa segurança. Literalmente, é uma plena certeza. Nós precisamos, eu e você, precisamos compreender, ter a plena certeza do nosso entendimento a respeito do Senhor Jesus. A palavra que Paulo usa aqui é o entendimento, a ideia de faculdade, de compreensão. É por isso, irmãos, e aí falo que sempre, por coincidência, mais uma vez a nossa pregação de domingo à noite está relacionada com a nossa EBD. Nós estamos estudando recentemente, hoje pela manhã, o que foi? Cristo. Cristologia, a sua obra. Nós precisamos, por que nós ensinamos aqui na EBD Cristologia? Doutrina do Senhor Jesus, para conhecer mais a respeito de Jesus e sua obra, para que nós possamos ter mais certeza daquilo que nós acreditamos, da riqueza do Evangelho e da riqueza, da grandeza da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram que hoje pela manhã, nós, na leitura, falamos assim, teve uma leitura que dizia assim, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa esperança. Se a gente não conhece a realidade da obra do Senhor, toda essa nossa esperança, essa vinda nossa aqui todo domingo à noite, sexta-feira, domingo pela manhã, é em vão. Por isso que o mundo muitas vezes olha lá fora e fala, esse bando de fanático, fica gastando domingo à noite, poderia estar curtindo com a família. Mas não, é por nós entendermos e termos plena consciência e certeza daquilo que a gente acredita, é que o Evangelho se torna grande, e aí a gente faz tudo o que a gente faz. É por isso que Paulo lutava, irmãos, para que eles fossem encorajados no verdadeiro Evangelho, estivessem unidos no verdadeiro Evangelho e compreendessem a riqueza do verdadeiro Evangelho, que é o quê? Cristo. E há muitos crentes, irmãos, hoje em dia, que não conhecem o verdadeiro Evangelho, sabe? É por isso que eles são levados, como nós falamos em outra aula, pelos ventos de doutrinas. Vão levados, são fracos, são levados pelos ventos de doutrinas. E tem pessoas que estão tão acostumadas com o falso Evangelho, que quando se deparam com o verdadeiro Evangelho, eles até estranham. Tinha uma história, sabe, para os irmãos a título de comparação, não sei se os irmãos aqui, imagina alguém que a vida toda tomou leite de caixinha, só leite de caixinha ou leite em pó. Imagina uma criança que nasceu assim, né, leite de caixinha, leite em pó, e aí você levou ela para uma fazenda, aqui no interior, chegou lá, tirou lá o leite da vaca, ferveu, deu para a pessoa. Primeiro dá a golada, ela é estranha, porque aquilo é estranho a ela não está acostumada com aquilo. E para alguns pode dar até um reverbério aí na barriga depois, né? Mas o que quer dizer, irmãos? Que quando nós estamos acostumados com o falso evangelho, o evangelho verdadeiro nos parece estranho. E o oposto é totalmente verdade, nós vamos ver hoje. Quando nós estamos tão acostumados com o verdadeiro evangelho, nós podemos reconhecer o falso evangelho. E Paulo vai explicar, irmãos, no versículo 27 do capítulo 1 ainda, que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória do mistério, ou seja, Cristo em nós, esperança da glória. E o versículo 3 vai dizer assim, vamos para o versículo 3. Nele, olha o versículo 3, nele quem, irmãos? Em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa palavra aqui, irmãos, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é um ataque frontal aos mestres daquela doutrina que nós vamos chamar ainda de pré-gnosticismo. Ainda não era o gnosticismo que se manifestou no segundo século, mas é o pré, o incipiente, ele estava começando. E Paulo está atacando diretamente eles aqui. Vamos para um pouquinho de aula de história da igreja e história das heresias aqui, irmãos. No século II, quando o gnosticismo, que é o que a gente fala aqui, ele tomou forma. O que dizia o gnosticismo, igreja? O gnosticismo dizia o seguinte, era uma heresia que dizia o seguinte, existem 3 tipos de pessoas para os gnósticos. Existem os pneumáticos, existem os psíquicos e existem os terrenos. Vamos distinguir quem era cada um. Bom, os pneumáticos eram quem, irmãos? Eram os próprios gnósticos, por um acaso eram os próprios gnósticos. Eles eram portadores de um conhecimento especial, profundo, que só eles tinham. Eles também, irmãos, estavam destinados a uma salvação especial. Eles se incluía uma salvação que os incluía no pleroma, que eles chamam de pleroma. O que era esse pleroma, irmãos? Eles se incluíam na essência da divindade. Eles iam viver em outra dimensão e nos termos da Escritura como se fosse esposa dos anjos. É uma casta especial de gente. Mas também tinha os psíquicos. Quem eram os psíquicos? Os demais crentes. Os psíquicos, irmãos, eles eram os crentes comuns, que eram ignorantes aos mistérios supremos. Mas eles tinham a possibilidade de escolher o bem. Se assim eles fizessem, eles repousariam no estado intermediário, porque nenhum psíquico jamais poderia entrar no pleroma.
Mas existia a terceira classe de homens que eram os terrenos. E aí envolvia todos aqueles que mantinham uma ligação completa e irremediável com a matéria. Ou seja, para os terrenos era impossível chegar a Deus ou ter qualquer grau de incorruptibilidade. O destino dele ia ser completa destruição. E olha que interessante, isso é no segundo século depois de Cristo. Mas lá no primeiro século, Paulo já combatia o que ia se tomar forma só no segundo século, 100, 150 anos depois. De fato, irmãos, não há dúvida que os falsos mestres que atuavam em Colossos desde o século I afirmavam ser detentores de um conhecimento especial, profundo e privilegiado de Deus, colocando-se acima dos demais cristãos e reduzindo a importância do conhecimento de Cristo e consequente devoção a Ele. Foi por isso, irmãos, que eu lembrei na última mensagem, eu falei que Paulo ele dá muita ênfase na palavra todo. Ele apresentar todo homem com toda a sabedoria, apresentar todo homem perfeito em Deus. Por quê? Para acabar, não tem esse negócio de conhecimento especial. Eu falei, todos aqui têm acesso ao conhecimento de Deus. Não existe casta especial de crentes, que só alguns vão ter acesso a uma sabedoria elevada. Isso não existe. Então, irmãos, Paulo vai dizer que somente em Cristo o homem encontra a sabedoria e o conhecimento. E sabedoria e conhecimento são atributos dados à divindade, irmãos. Paulo vai falar isso lá em Romanos 11. Mas a pregação apostólica revela aos crentes que ao apresentar Cristo, Cristo é o recipiente único e completo, e que à parte, ou seja, afastado de Cristo, nós não podemos acrescentar nada mais. A sabedoria e o conhecimento verdadeiro só pode estar em Cristo, cujos tesouros estão escondidos, o texto fala, escondidos, isto é, depositados, e só eles podem habilitar o crente a viver de modo digno. Irmãos, esse é um ponto alto do nosso texto. Esse texto aqui é um ponto alto para nós, é cristológico, cristologia pura aqui. Cristo é o único em que nós podemos encontrar tudo o que nós necessitamos para a nossa vida espiritual e para nós levarmos uma vida que agrade a Deus. A partir daqui, nós vamos para mais uma reflexão, igreja. Como é que está então? Se Cristo é tudo que nós precisamos para o conhecimento, como está o seu conhecimento de Deus e de Cristo? Você tem crescido no conhecimento de Deus? Como anda a sua disciplina espiritual da leitura das Escrituras? Você tem conseguido ter tempo para ler e principalmente meditar nas Escrituras? Se em Cristo está o tesouro da sabedoria e conhecimento, irmãos, Paulo vai nos chamar para buscar esse tesouro. E é engraçado essa palavra, irmãos, porque as crianças da Tarde Alegre, elas adoram caça ao tesouro. É uma brincadeira que elas gostam muito, elas se animam. E elas se divertem buscando as dicas até achar o seu prêmio. E a Escritura vai nos mostrar que nós adultos entendemos muito bem o que é um tesouro. Até porque o nosso Senhor Jesus usa o tesouro em uma das suas parábolas, dizendo que um homem, ao encontrar um tesouro enterrado, ele enterra ele novamente, ele sai, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Isso significa que nós sabemos dar valor a um tesouro. E a sabedoria, irmãos, ela é um tesouro que nós encontramos escondido, ou seja, depositado em Cristo. E a sabedoria, lá para os judeus, era muito ligada à aplicação da lei, à lei. E Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, irmãos. Provérbios 2 vai nos dizer muito bem isso. Onde nós podemos encontrar sabedoria? Provérbios 2, versículos de 1 a 8. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele pode apontar para Cristo. E Provérbios 2 fala da sabedoria e nós vamos ver que à luz do Novo Testamento, essa sabedoria que Provérbios menciona está em Cristo. Veja o que diz Provérbios 2, versículos de 1 a 8. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos santos. Perceba, amada igreja, que a sabedoria, à luz do Novo Testamento, nós podemos ver que ela está em Cristo. E nós buscamos ela através da palavra de Deus, conhecendo mais a Deus.
E aquele conhecimento não apenas teórico, se os irmãos bem lembram da nossa pregação em 1 Pedro, não a gnosis, aquele conhecimento meramente intelectual, conceitual, mas a epignosis, aquele conhecimento relacional, a ideia de conhecer intimamente a palavra de Deus e o nosso Deus. Quando a gente vê muitas vezes as escrituras, fala assim, Isaac conheceu Rebeca, ele entrou num relacionamento íntimo com Rebeca. Esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com a palavra de Deus. Nós entramos não apenas conceitual, eu não quero decorar o texto por decorar, eu quero que aquele texto faça uma transformação no meu ser e eu possa enxergar o Senhor Jesus naquele texto. Então que coisa maravilhosa, irmãos, o Deus do universo está em Cristo, o Deus do universo que poderia estar tão distante de nós, ele veio até nós e nos possibilita nos relacionarmos desta maneira com ele, intimamente, próximo, um a um. Ele veio morar dentro de nós. E nós podemos conhecê-lo através da sua palavra, aumentando a nossa fé e dando a plena certeza da convicção. Então é isso, irmão. Se nós amamos esse Deus, nós devemos crescer em conhecimento através da palavra. A palavra não pode ser algo jogado, que só é visto no final de semana, não. É um conhecimento diário. Eu tenho que buscar o Senhor por meio da palavra e meditar nela. E ainda por cima, irmãos, nós vamos ver que a sabedoria, o verdadeiro conhecimento, também vai nos proteger de muitas coisas, porque o próprio texto de Provérbios vai dizer o seguinte, que o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Ou seja, conhecer a Cristo mais e mais é o antídoto para o veneno das heresias. Existe uma história, irmãos, de um especialista em notas falsas, um especialista em reconhecer notas falsas. E questionado, as pessoas assim ficavam surpresas de como ele rapidamente conseguia detectar uma nota falsa. E eles perguntaram para ele assim, como é que você conhece tanta nota falsa? Como é que você estuda tanta nota falsa? E ele respondeu, olha, eu não estudo nenhuma nota falsa. Eu não conheço nenhuma nota falsa, mas eu estudo todos os dias a nota verdadeira. E por conhecer tão bem a nota verdadeira, quando eu me deparo com uma falsa, eu simplesmente sei que ela é falsa. Nós precisamos buscar a Cristo, irmãos, porque é para Ele que tudo aponta. Então, se nós buscamos alguma coisa na vida longe ou a parte de Deus, nós estamos buscando no lugar errado. Porque é em Cristo que está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A nossa vida é Cristo, irmãos. A sabedoria é Cristo. O Evangelho é Cristo. Esse culto é para a glória de Cristo. Todo o tempo o Evangelho está falando que Cristo é o nosso ponto referencial. Todas as Escrituras. É por isso que o próprio Colossenses vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa deve respeitar o marido como a igreja o faz com Cristo. E assim por diante. Os diáconos devem ter misericórdia como Cristo teve misericórdia. Os pastores devem cuidar como Cristo pastoreou. É sempre assim, irmãos. Tudo aponta para Cristo. O Evangelho se resume em uma palavra, Cristo. Mas agora no versículo 4, irmãos, também Paulo vai explicar o porquê. Por quê? Nós vamos ver no versículo 4 e 5 que ele vai nos fazer uma advertência contra os falsos mestres. E vai fazer também uma busca por firmeza no Evangelho. O versículo 4 ele vai dizer o seguinte, irmãos. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Paulo começa, olha, eu lhes digo isso. Isto que, apóstolo Paulo? Tudo que ele falou antes, desde o capítulo 1, versículo 1, até agora, capítulo 2, versículo 3. Tudo isso que ele disse é para que nós estivéssemos focados e comprometidos com Cristo. Outro termo importante para a gente. Digo isto para que ninguém os engane. Quem está incluído nesse ninguém? Qualquer um, irmãos. Os irmãos podem lembrar que o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, se até mesmo eu, outra pessoa, falar algo diferente do que eu ensinei, seja anátema. Se ensinarem qualquer evangelho diferente do que foi ensinado, seja maldito. Então, até Paulo se inclui, olha, ninguém os engane. Em outras versões vão dizer que essa frase ela se diz assim, ó, ninguém os engane com raciocínios falazes. Paulo não queria que eles fossem enganados com raciocínios falazes. Você sabe o que é isso, irmãos? Raciocínios falazes? É aquele discurso plausível, mas falso. Sabe, quando resultado daqueles argumentos que parecem prováveis, bem construídos, mas que é falso. Sabe por quê, irmãos? O falso cristianismo, ele tem argumentos muito bons, que parecem fazer sentido, porque muitas vezes são extraídos da própria Escritura. Esses falsos mestres, aqui em Colossos, eles estavam tirando da Bíblia, a Bíblia que eles tinham à disposição, Torá, os profetas, para impor à igreja os seus desejos. Nós vamos ver Paulo mais à frente combatendo eles, dizendo o seguinte, ó, ninguém os ponha em julgo
por bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso já era passado. É sombra do que há vir de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O que estava acontecendo lá na igreja de Colossos? Eles pegavam a Torá e queriam trazer aquilo que estava lá na Escritura para dizer que eles precisavam fazer algo mais. Olha, Cristo te salvou, é bem verdade. Mas aqui eu acho que você precisa ainda se circuncidar. Tem que parar de comer essas coisas também. Ou seja, a salvação de Cristo já não era mais suficiente. Pega a coisa, de onde eles tiravam? Da própria Escritura para tentar impor isso. E Paulo diz, não. Ninguém os engane com raciocínios falazes. Pode até parecer que faz sentido, irmãos, mas cuidado. E olha que interessante, irmãos, voltando a falar do gnosticismo, porque, de fato, o gnosticismo ele tem a ver com essa luta que Paulo travou aqui. No século II, quando o gnosticismo estava no seu ápice, teve muitas pessoas que combateram o gnosticismo. E olha que Irineu de Leão, irmãos, um grande homem de Deus, olha o que ele vai falar sobre como as pessoas, na época, distorciam a palavra de Deus para defender seus pontos. Abre aspas para a palavra de Irineu de Leão, irmãos. Olha o que ele vai dizer. Eles, os gnósticos, eles leem coisas que não foram escritas. E como se costuma dizer, trançando cordas com areia, procuram acrescentar às suas palavras outras dignas de fé, como as parábolas do Senhor, os oráculos dos profetas ou as palavras dos apóstolos, para que as suas fantasias não se apresentem sem fundamento. Eles descuidam a ordem e o texto das Escrituras, enquanto lhes é possível, dissolvem os membros da verdade. Eles transferem, transformam e, fazendo de uma coisa outra, seduzem muito com as palavras do Senhor, atribuídas indevidamente a fantasias inventadas. E olha que interessante esse exemplo que ele vai dar, irmãos. Olha que imagem ele dá para a gente. Ele vai falar o seguinte, ó. É como se pegasse um autêntico retrato do rei, realizado cuidadosamente em rico mosaico por um hábil artista. Só que alguém vem e desmancha a figura do homem e pega as pedras sobrando, deslocadas e mal dispostas e as coloca no formato de um cão ou de uma raposa. E depois diz e confirma que aquela imagem do cão era a autêntica imagem do rei, feita pelo hábil artista. E depois, mostrando aquelas mesmas pedras, diziam para as pessoas que aquela era a figura do rei. E convencem aqueles que aquela ridícula imagem da raposa é o autêntico retrato do rei, pois as pessoas para quem mostravam não conheciam a imagem do rei verdadeiro. Assim, costurando fábulas de velhinhas e tomando daqui e ali palavras, sentenças e parábolas, procuram adaptar a palavra de Deus às suas fábulas. Olha que imagem, irmãos. Eu acho incrível o modo como ele fala. Ele fala assim, está aqui um retrato. Um retrato feito de pedra. Eu desmancho todo esse retrato e construo outra imagem. E eu digo que o retrato original era essa imagem. É isso que faz muitas vezes com as Escrituras. Distorce o texto bíblico e apresenta de modo que o que está se apresentando não é mais o texto original, a forma como ele era feito, no seu contexto, no seu sentido original. Mas usa-se para dar forma ao seu discurso. É assim que muitas vezes o falso cristianismo vem. Vai ser tirado das Escrituras, vão apresentar versículos bíblicos para nós. E nos dias atuais não é diferente, né, irmãos? Se nós não estivermos preparados, se não estivermos conhecendo a Cristo, nós podemos ser enganados e ter a mente levada cativa, não pela palavra de Deus, mas por eles. Você já reparou, irmãos, que tem até estatística para isso, que muitos dos nossos jovens, quando chegam na idade da faculdade, eles começam a faculdade e são desviados, são levados pelos pensamentos atuais. Eu mesmo, irmãos, tive um amigo que ele, na antiga igreja, ele era até então líder dos adolescentes, jovens na época, e ele começou um curso, o curso dele na Federal era de Ciências Sociais. Pouco tempo depois, ele começou com uns papos estranhos, e depois ele se afastou da igreja. Eu não tenho mais notícia deles, eu espero inclusive que ele tenha se reconciliado com o Senhor. Mas foi levado cativo pelos argumentos do mundo. Mas você pode dizer, mas você está falando então de um argumento do mundo? Aí eu posso dizer, mas eu tenho exemplos também de irmãos em Cristo, que tentados por intelectualidade, começaram a ler, tomar para si literaturas tais que, levados pelos argumentos, se converteram ao catolicismo, por exemplo. E não só jovens, irmãos, até adultos. Na ideia de, olha que argumento faz sentido, olha como isso aqui, aí vai indo embora, deixando a Escritura de lado e vai sendo convencido pelos raciocínios falazes. E abandonam a fé e vão para outras religiões.
O falso ensino, irmãos, não vai entrar na igreja de forma barulhenta, mas vai entrar de forma sutil e sorrateira. Ele nunca vai se apresentar como inimigo, mas como uma atualização da nossa fé, uma forma mais moderna, ou inclusiva de pensar. A estratégia vai ser sempre a mesma, mas o disfarce muitas vezes vai mudar. Eu listei aqui uma tática, irmãos, que acontece muitas vezes nas igrejas atuais de hoje. Começa como? Tudo começa tirando o pecado. A palavra pecado se torna a palavra proibida, é trocada. Agora não é mais pecado, é o quê? É um erro, é fraqueza, é uma escolha ruim. Então, dado esse contexto, a necessidade de confissão e arrependimento passa a ser visto como algo negativo, que só afasta as pessoas, só traz culpa para as pessoas. E a cruz, que é o ponto principal da nossa fé, começa a perder significado. O sacrifício, a redenção, se torna apenas um símbolo de amor, de superação. Aí passa para um segundo momento, onde começa a se atribuir, dar muito valor a algum aspecto verdadeiro, em detrimento de outro aspecto também verdadeiro. Como assim, igreja? Eu explico. Já ouviu falar que Deus é amor. Isso é verdade, igreja? É verdade. Mas eu começo a enfatizar tanto que Deus é amor, em detrimento da sua justiça, da sua santidade, que aí começa a acontecer o quê? Nós começamos a ignorar totalmente a justiça e a santidade, e o amor de Deus começa a se tornar aquele amor permissivo, que não exige arrependimento, que não exige mudança de vida, sequer santidade. E por fim, nós chegamos no ápice disso, que é o quê? A progressão vai tendo uma consequência, e o universalismo, que Deus chega a amar tanto, ama de tanta forma, que no final ele vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Cristo já não é mais a única forma de chegar a Deus, ele vai ser uma das formas, porque Deus é amor. Deus vai usar todas as formas possíveis para trazer pessoas a Ele, e ninguém mais vai para o inferno. E aí a cruz é esvaziada, e essa linha é perigosa, irmãos, ela esvazia o significado da cruz, invalida o evangelho e anula a nossa urgência do ide e pregai para todo mundo. Se uma vez que Deus vai salvar, se Deus é um amor e vai usar todas as religiões para salvar todo mundo, esquece o ide e pregai a toda a criatura. E é isso que acontece, irmãos. Usa-se a Bíblia para dar amparo e cara de verdade a muita coisa, mas eu e você, tal qual aquele especialista em nota falsa, nós devemos conhecer a Cristo muito bem, para nós sermos capazes de termos discernimento para perceber essas sutilezas mais terríveis, ensinamentos que podem aparecer. Nós temos que ter um espírito, irmãos, tal qual os bereanos. Você lembra do bereanos lá em Atos? Quando os apóstolos estavam lendo, expondo as escrituras, falando de Cristo, eles estavam lá com as suas escrituras, conferindo se tudo isso era verdade. Foi por isso que eu pedi para os irmãos, olha, leiam a carta inteira. Não venham aqui para entender meia porção de versículo, não. Leiam ela antes de vir. Nós temos que entender a Escritura bem, para nós detectarmos o que está sendo dito aqui. Irmãos, os grandes homens de Deus erraram também. Lutero, Calvino, quanto mais nós. Todo último domingo do mês aqui, vem uma pessoa pregar aqui que não é da nossa igreja. Nós temos que ser capazes de saber e ver coisas que são ditas, de maneiras que nós temos que ter discernimento para dizer, olha, isso aqui pode ser, talvez seja colocado num mau contexto. E Paulo vai concluir, irmãos, versículo 5, dizendo, porque, embora eu esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Olha, eu não estou com vocês aí. Mas o que ele quer dizer que eu estou em espírito aqui? Paulo usa esses exemplos, e outras vezes em Coríntios, ele vai dizer que ele está em espírito lá, inclusive julgando aquele homem em Coríntio. Quer dizer, irmãos, que ele está tão unido. Nós somos um corpo, a igreja. Paulo está unido em espírito. Paulo está orando, ele está unido no corpo. E ele quer dizer que ele está lá batalhando nessa luta pelo verdadeiro evangelho. E ele vai continuar. Eu alegro-me porque eu vejo a boa ordem e firmeza da vossa fé. Duas palavras importantes para nós. A primeira, ordem. Significa, na língua grega, irmãos, a ideia de disciplina, ordenamento. Possivelmente, referindo-se aqui no contexto dos Colossenses, a ordem doutrinária, que Paulo queria dizer, eu me alegro que vocês estão em ordem, no padrão doutrinário, vocês estão no caminho certo, resistindo. A outra palavra é firmeza. E outra, ainda em ordem, irmãos, essas palavras são tiradas daquele contexto militar, sabe? Imagina um exército andando em ordem, sabe? Passo a passo. Imagina outro exército andando em desordem. A ideia era que nós devemos andar em ordem. E a segunda palavra é firmeza. Que vocês estejam estáveis, firmes na vossa fé em Cristo. Vocês continuam firmes porque vocês estão resistindo aos falsos mestres.
Vocês estão resistindo a tudo isso, e por isso que Paulo está feliz. E a ideia de firmeza é aquela também tirada do contexto militar. Nas batalhas, antigamente, a frente de batalha tinha que ser firme, ela tinha que resistir e para poder avançar. E é tão bom, irmãos, quão bom é quando a igreja está baseada no padrão doutrinário, está firmeza, numa fé firme em Cristo. Isso é maravilhoso. O culto bíblico vai ser centrado em Deus, as nossas vidas vão ser centradas em Deus. Isso vai influenciar em todo aspecto do nosso viver, trabalho, família, casa. Conhecer o verdadeiro evangelho é viver o verdadeiro evangelho. E sabe de onde vêm os falsos ensinos, irmãos? Percebam, se existe um falso ensino, ele tem uma fonte. Você já parou para pensar de onde vêm os falsos ensinos? A própria Bíblia nos fala. Ela vai dizer, e Paulo também vai dizer em uma outra carta a Timóteo, ele vai dizer de onde vem a fonte do falso ensino. Ele vai dizer assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O lugar onde os falsos ensinos surgem é na mente de demônios, que têm prazer em deturpar a verdade. A outra razão, irmãos, para que existam falsos ensinos, tem na ideia do lucro. A ideia de ganhar alguma coisa, o evangelho de dê alguma coisa e Deus vai te dar alguma coisa. E Paulo vai falar isso também em Timóteo, quando ele vai dizer assim, perceba, irmãos, como ele fala de falsas doutrinas e lucro. Ele vai dizer o seguinte, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, não tem nada que dê mais dinheiro que falso evangelho. Está aí nós essas igrejas milionárias e pastores milionários por aí, no Brasil afora, e mundo afora. E essa é uma razão, irmãos. Paulo vai dizer que nós precisamos estar firmados no evangelho. Nós, irmãos, temos que estar firmados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Alguém aqui já comeu baiacu? Você só conhece o peixe, né? O peixe que infla. Acho que aqui no Brasil não é comum. Mas lá no Japão, o baiacu é uma iguaria. É uma comida cara, que os ricos pagam para comer. Só que tem uma coisa interessante do baiacu, irmãos. O baiacu é um peixe extremamente venenoso. O baiacu é um peixe extremamente venenoso. E algumas pessoas chegam a morrer no Japão por comer um baiacu maltratado. Não foi bem tratado e a pessoa morreu. Tanto é que no Japão tem cursos específicos para como tirar ali a toxina do baiacu. A toxina do baiacu é uma das toxinas mais perigosas, que ela afeta diretamente o sistema nervoso. A pessoa pode até parar de respirar. E qual a ideia? Por que eu trouxe esse exemplo? O falso ensino, irmãos, parece um baiacu, uma iguaria de baiacu. Alguém está comendo pensando que vai comer, que eu vou comer essa coisa que é uma fortuna, é uma comida excelente, eu vou comer. Mas, por ser maltratada, a pessoa está comendo o próprio veneno. Vai morrer, vai perecer. Então, se um dia os irmãos forem comer um baiacu, saibam de onde, quem é que vai tratar o baiacu de vocês. Mas, é isso, irmãos. Se nós formos atrás de um falso evangelho, ele pode parecer uma coisa maravilhosa, uma comida lindíssima. Quem gosta de sushi que vai gostar dessas coisas. Uma comida lindíssima, saborosa, mas que contém toxina mortal. Então, irmãos, Paulo vai dizer que a heresia vai produzir desordem, porque quanto mais nós nos achamos que estamos perto de Deus, nós nunca estivemos tão longe. E é por isso, a partir de textos como esse, que eu entendo, irmãos, o que versículos como aquele que a Bíblia registra, dizendo assim, que no fim dos tempos vai chegar alguém diante de Deus e vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa, em teu nome eu fiz isso, eu curei, eu fazia, eu proclamei. E Jesus vai dizer, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Falso evangelho. Cuidado, nós parecemos que estamos servindo a Cristo, mas na verdade nós estamos tão longe dele. Então, irmãos, Paulo se vê ligado aos crentes. O apóstolo era capaz de se alegrar ao verificar que eles estavam vivendo em ordem, ou seja, estavam observando a conduta regrada e disciplinada da igreja. Estavam longe da anarquia, confusão e da bagunça, diferente do que era a igreja de Corintos. Além disso, Paulo estava contente com a firmeza da fé daqueles crentes, demonstrada mesmo sob ataque dos falsos mestres. Aqui se vê naqueles cristãos de Colossos, irmãos, era uma solidez doutrinária, de modo que a heresia, mesmo estando presente, querendo rodear, ainda não tinha conseguido conquistar a igreja. E é por isso que eu afirmo para os irmãos aqui, a carta à igreja de Colossos, irmãos, ela é uma carta de precaução. Ela não é uma carta de juízo. Aqueles irmãos ainda não tinham cedido às heresias que estavam rodeando eles.
Então, que aplicações nós podemos fazer de um texto como esse, irmão, desses 5 versículos? Hoje nós vamos nos concentrar em apenas 2. E a primeira delas... Está saindo? Eu baixo de repente. A primeira delas, irmãos, nós precisamos lembrar que desde o início, nossos irmãos na fé e nós devemos travar um combate pelo verdadeiro evangelho. E para isso, nós precisamos, a igreja de Deus precisa entrar no campo de batalha e orar. Nenhum de nós, irmãos, consegue convencer ninguém a não ser por Deus, a não ser o próprio Deus que consegue. Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a orar, tal qual os discípulos vieram a Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus pôde ensinar eles com a oração do Pai Nosso. Além disso, nós precisamos orar não só pelos que estão mais próximos de nós, eu e a minha família, mas também pela igreja de Deus e aquela que eu vejo, esta igreja que eu vejo, seus líderes, e a igreja de Deus que eu não vejo, a igreja dos irmãos no sul do estado, como nós vemos hoje, que estão tão longe. Nós precisamos orar pela união no amor para que eles conheçam também a vontade de Deus. Quando algum irmão pedir oração, eu acho interessante esse exemplo. Se algum irmão no nosso grupo da igreja pedir uma oração, ore, irmão. Não coloca só aquele emojizinho assim que está assim. A gente às vezes coloca aquele emoji assim e no nosso coração, eu orei por ele. Botei o emoji de oração, orei por ele. Não, irmão, ore, pare e ore. Nós precisamos crescer em oração. Uma pesquisa dizia, irmãos, e é triste, e eu quero até encontrar a fonte desse, diz que alguns pastores oravam 20 minutos por dia. E é porque eram os pastores. Aí eu fico imaginando, se os pastores que eram os mais preocupados, quanto mais a igreja do Senhor, quanto tempo nós oramos? E como eu falei, eu me sinto em falta. É uma coisa que eu preciso no Senhor trabalhar em minha vida, irmãos. Orar. Orar é um campo de batalha. Porque muitas vezes quando nós precisamos orar, irmãos, vem as tentações. Vem o pensamento intrusivo. Vem o WhatsApp. Vem o Instagram. Vem o sono. Vem a vontade de andar. Vem a preguiça. Vem tudo, irmãos, para atrapalhar a gente de orar. Satanás está ao nosso lado. Ele vai querer que a gente não ore, irmãos. Coisa terrível é a gente tentar orar e não conseguir, porque tem as tentações, mas nós precisamos lutar. É por isso que é uma batalha. Orar não é fácil. Tem gente que pensa que orar é fácil. Não é. Tenta orar 10 minutos. É difícil. Orar é uma luta. Nós precisamos orar. A oração é a nossa maior arma. Muitas vezes, nós falamos tanto dos nossos irmãos pentecostais, mas talvez aqui na igreja nós precisamos mais de irmãs do coque. Já viram esse termo? Daquelas irmãs, e claro, irmão, não estou falando de penteado, mas aquelas irmãs que são conhecidas por causa do seu espírito de oração, porque oram. E aí quando diz irmão dos coque, eu incluo os homens também, irmão. Nós precisamos ser reconhecidos como batistas que somos, homens e mulheres de oração. A segunda aplicação que nós podemos tirar do texto de hoje, irmãos, é que nós devemos conhecer bem o verdadeiro evangelho, a saber, Cristo, porque conhecer o verdadeiro evangelho é a chave para detectar o falso. O verdadeiro evangelho de Deus é esse glorioso mistério revelado por Ele na pessoa bendita do Senhor Jesus. E você precisa conhecer esse evangelho. Se você está aqui nessa noite e não é um crente, não serve a Cristo, você precisa conhecer o evangelho. Talvez você pergunte, por que eu preciso? Eu lhe digo, porque o verdadeiro evangelho ensina sobre um Deus santo e perfeito, e quem nós não podemos agradar perfeitamente. Em algum momento nós iríamos desagradá-lo. E ele estabeleceu leis e mandamentos santos, que nós não poderíamos satisfazer. Mas Cristo veio e deu para nós uma justiça que está fora de nós. Nós precisávamos de um Salvador, e Jesus veio exatamente para cumprir a lei de Deus, em nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado. Porque se nós morrêssemos sem Ele, seríamos condenados eternamente. O verdadeiro evangelho aponta para o nosso abismo entre nós e Deus, porque somos humanos pecadores e o nosso Deus extremamente santo. O verdadeiro evangelho ensina sobre Jesus, o Filho de Deus, que foi graciosamente enviado a esta terra. Veio, Ele se humilhou, Ele encarnou. Nós temos estudado isso aqui. E o evangelho diz que a justiça em Jesus, a justiça de Deus foi satisfeita. E que nós, pecadores, podemos nos relacionar com Ele através de Jesus. Em Jesus, Deus reconcilia com pecadores e os pecadores se reconciliam com Deus. E no verdadeiro evangelho, o pecado foi expiado, a nossa culpa foi removida em Cristo. Os culpados agora são redimidos e resgatados. E não importa qual estado de trevas nós nos encontrávamos, hoje há esperança no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, igreja, diz que os portões do inferno foram fechados e que os portões do céu foram abertos para nós se crermos em Cristo. Isso seria uma maldição na nossa vida, mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. A consciência do nosso pecado pode ser curada em Cristo. E veja que coisa gloriosa, irmãos, é olharmos para a nossa vida. Olha, assim como
apóstolo Paulo, olhar para trás e não ter mais a culpa do pecado, porque Cristo a removeu, cravando ela na cruz. O verdadeiro evangelho tem a ver com uma transformação presente, remoção de culpa e quebra do poder do pecado em nós. A consciência de pecados, irmãos, pode ser curada em Cristo. E por isso, irmãos, se alguém aí falar para você de um evangelho diferente disso, fuja desse falso evangelho. Fuja do evangelho que não é centrado na pessoa de Cristo. Fuja disso. Nós somos chamados, irmãos, a viver um evangelho verdadeiro, andar nele e viver nele. E a minha oração é para que isso ocorra na sua vida e na minha. Para nós que já somos cristãos, irmãos, nós precisamos de estabilidade, ordem e firmeza. Precisamos conhecer a Deus com profundidade. Precisamos sair desse evangelho míope, pequeno, que nós temos vivido. Precisamos querer conhecer mais e mais a pessoa de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho para nós. Igreja, que nós, eu e você, possamos olhar para Cristo todos os dias. Nós precisamos, como líderes, pessoas, precisamos buscar o Senhor para que possamos viver. E essa é uma luta que toda igreja fiel deve batalhar. A liderança de uma comunidade vai travar esta luta. A nossa luta não é para agradar pessoas, irmãos. Nós não estamos aqui para agradar homens. Mas estamos aqui para agradar o único que deve ser agradado, que é o verdadeiro Deus. Então, irmãos, se assim fizermos, nós seremos uma comunidade que jamais será levada por falsos ensinos. O irmão Cleiton sempre, por vezes, já contou a história de como ele saiu de uma comunidade que trocou o verdadeiro pelo falso. Se você já teve essa oportunidade de ouvir essa história, irmãos, você sabe como é triste, irmãos. Eu fico imaginando, às vezes, como é triste você ver pessoas pela qual você ora, você luta, você ama, se desviarem ou se deixarem desviar porque não conhecem o verdadeiro. Sabe por que acontecem os desvios, irmãos? Porque as pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. E, dado essa circunstância, se permitem ser ludibriados e enganados pelo falso. É triste, irmãos, mas nós devemos manter a ordem doutrinária e a firmeza da fé em Cristo. Que Deus nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada, irmãos. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fala conosco hoje, assim como falou aos Colossos há tanto tempo atrás. Nos ajuda, meu Deus, a manter a ordem e a firmeza na fé em Cristo. Nos ajuda, meu Deus, a ter tanta intimidade contigo, que nós sejamos capazes, tenhamos discernimento de verificar qualquer presença de falso ensino dentro da nossa igreja, em qualquer lugar que estivermos. Nos dá discernimento, meu Pai. Nos ajuda a amar, buscar o Senhor por meio da Tua palavra, a meditar, como o Salmos 1 diz, meditar de dia e de noite, para sermos como árvores que vão dar frutos, que dá fruto na estação certa e que as folhas nunca murcham. Nos ajuda, meu Deus, também a orar. Pai, nos perdoa porque oramos tão pouco. Me perdoa porque eu oro tão pouco, meu Deus. Me ajuda a orar mais, a clamar como o Senhor orou. O Senhor nos conclama a imitá-lo, meu Deus. Paulo nos chama a imitá-lo e Paulo era um homem que orava, batalhava em oração, porque ele imitava Cristo que orava e batalhava em oração. Nos ajuda a ser assim, Pai. Homens e mulheres que batalham em oração por nós, pelas nossas famílias, pela igreja de Deus e até pela igreja de Deus que nós não conhecemos. Nos ajuda, meu Deus, a nos esforçar, alegres, mas nos esforçar em oração pela igreja do Senhor. Nos dá, meu Deus, um espírito de oração sempre. Nos ajuda a vencer, que o inimigo não vença essas batalhas de oração em relação a nós. Que ele possa cair e nós possamos ter força, que nenhum desvio, nenhuma tentação, que nenhuma coisa que nos desvie dos momentos de oração possa acontecer e nós resistamos. Nos faz orar, meu Deus, que nossos cultos de oração sejam cheios, que nossos momentos aqui de oração sejam cheios, que nossas casas sejam cheias de oração. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.